Sim, Cristo Salvador, me transformou, minha vida todo ser, quero lhe consagrar. Ao teu lado vou viver, seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou. Com seu imenso amor me transformou, foi seu poder e seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia, graças a Deus. Nós, por esta noite, por estar aqui na casa da nossa irmã, para cultuarmos a Ti, adorarmos a Ti, Senhor, louvarmos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, como disse o salmista, a razão de nós não sermos consumidos são por causa das Tuas misericórdias. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia todo o tempo que vivermos. Ó Deus, ajuda-nos nesta noite com a Tua presença. Aceita a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por saúde que tem dado a nós, condição, o alimento, o pão na nossa mesa. Nós te louvamos, Senhor. Continua conosco, ó Deus. Ó Pai, a Tua palavra para nós tem sentido, a Tua voz para nós tem sentido. Nós te louvamos. No nome de Jesus Cristo, invocamos o Teu nome na reunião. Invocamos, Senhor, a Tua presença nesta reunião para nos ajudar, Senhor, para ser nossa companhia, para ser o nosso amigo, não só nesta reunião, mas em todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nunca cantei esse hino, mas poderíamos cantar só uma estrofe. Só uma lá. Nós abrimos este culto. Ficou alto. Nunca cantei ele. Primeira vez. Nós abrimos este culto no Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno
parte, nós vamos aprender ele a cantar. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa aos cordeirinhos em a vida, aos moribundos. É um hino antigo, né? Nós não perdemos ainda a simplicidade para cantar também não, né? Cantamos em simplicidade, na simplicidade. E graças a Deus por isso. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor de treino profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele usou meu por cego, Ele achou Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Deus sei, Senhor, nasceu da mãe verdadeira, guia em tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Jesus estarão me abraçar, brilho suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, em o doçura em velar, pois ela é meu Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Deus sei, Senhor, nasceu da mãe verdadeira, guia em tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só trabalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo a destra de Deus, breve irá nas alturas.
e ao findar minha carreira, receberei galardão. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos orar neste instante, irmãos, pelo livro de oração, de nomes que foram escritos aqui neste livro. Tem famílias aqui representadas. Nós vamos orar também, pedindo aqui Yuri Gabriel de Lima Coutinho e família. Libertação. Deus conhece todas as necessidades. Nós vamos orar. Nós apresentamos, Jesus, o livro de oração, Senhor. Nesta oração singela e simples, Senhor, mas que o Senhor ouve. O Senhor ouve o clamor do teu povo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há distância para o Senhor operar. Não há limites para o Senhor operar. E às vezes quando o médico diz é o fim de tudo, o Senhor recomeça tudo novamente com teu poder, com tua graça, e fortifica e dá a vitória e dá a solução de problemas. Ó Pai, nós colocamos estes pedidos, o livro e este pedido na tua presença. Nós estamos com nossas mãos levantadas, nós estamos com os nossos corações contemplando a tua face, ó Deus. Ó Pai, nós vivemos pela fé, Senhor. Nós temos visto a tua mão operar nas nossas vidas, Senhor. Nós temos visto o Senhor fazer milagres, Senhor. Nós temos, para começo de tudo, nós somos um milagre, Senhor. Estar aqui nesta noite é um grande milagre do Senhor nas nossas vidas, nos sustentar, nos guardar, nos livrar, não até hoje, mas até o dia que o Senhor voltar nas nuvens para nos buscar, Senhor. Ajuda-nos, continua, constrange-nos a andar contigo, a estar perto de Ti todo o instante, Senhor, em humildade. Nós pedimos, abençoa esse pedido especial nesta noite, Senhor. Responde o clamor, ó Deus, seja a cura, seja a libertação, o que o nosso irmão precisar, ó Deus, dê a ele, Senhor. Ele precisa de uma intervenção divina, Senhor. Ele precisa que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ele, ó Deus. Nós pedimos isto em humildade. O profeta orou dizendo que as nossas mãos, a mão de um ser humano, não é limpa. Nós somos devedores, ó Deus, mas tem uma coisa, as tuas mãos são limpas e puras, e nós pedimos a tua mão sobre este caso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor responde orações até hoje, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e acreditamos nisto e entregamos nas tuas mãos, no nome precioso, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos... A Ana Rodirene está conosco, né? Tá? Ana Rodirene, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Carlos também. Um abraço. Deus continue abençoando vocês. E vocês são da nossa família, tá bom? Vocês são da nossa família. Em breve nós iremos aí fazer uma visita para vocês, para o irmão Carlos. É um prazer tê-los conosco. Que Deus abençoe, que Deus recompense vocês por parar para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela preenche vazios nas nossas vidas. E Deus os abençoe. Os irmãos que vão ouvir também, Deus abençoe vocês. Deus recompensa vocês por parar para ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar o nosso hino de Santa Ceia, é o número 196.
O mestre convida, vem cear. O mestre chama, vem cear. Aleluia. 196. Cristo já nos preparou manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os mandou outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, é Jesus que os convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sedento se achar, vem a Cristo se encarnar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ele Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu a cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Um privilégio, uma graça de Deus. A Fata diz que o maior privilégio é o ser humano poder estar assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus.
E este lugar não se refere somente às paredes, mas este lugar é uma atmosfera que nós nos encontramos. Nós nos encontramos juntos com o Senhor Jesus. Uma atmosfera boa, uma atmosfera onde nós podemos experimentar ela algumas vezes. Nós podemos experimentar. Quando ficamos um pouquinho quietos, né? Porque Deus, Ele às vezes está falando conosco e nós estamos agitados, né? Estamos correndo para lá e para cá. Mas o crente verdadeiro, embora às vezes temos uma natureza agitada, como eu tenho a minha natureza agitada, mas o crente, ele dá um beliscão em si mesmo, né? E fala, pera aí um pouco, para um pouco, fulano, para ouvir um pouquinho a voz de Deus. E a voz de Deus se ouve lendo a Bíblia, né? E nós temos bastante exemplos, né, para nós ouvirmos a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Nós vamos meditando nessas coisas, nos envolvendo com essas coisas. Noé ouviu a voz de Deus. Você pode imaginar numa era como a era de Noé, tão evoluída, onde não havia chuvas sobre a terra, e ele ouviu a voz de Deus. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus hoje também? Podemos, não podemos? Ouvir a voz de Deus. Deixar Ele falar conosco. Porque, afinal de contas, a nossa principal atenção, nosso principal objetivo é voltar para as coisas espirituais. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando Jesus estava naquela festa de casamento, bodas de casamento, eu lembrei disso agora, e acabou o vinho, uma festa naquela época sem vinho, né? Acabou o vinho, já pensou? Uma festa sem vinho. E todos se alvoroçaram, todos ficaram inquietos. Todos se alvoroçaram. E a nossa irmã Maria também ficou preocupada, né? E agora? Todos ficaram preocupados, né? Mas Maria sabia que aquele filho, ele era o filho de Deus. Maria sabia, mais do que ela, ninguém podia saber. Como o anjo disse a ela, esperou a obra e graça do Espírito Santo. E ela perguntou para o anjo, como que vai ser isto? Como que vai ser isto? Aí o anjo disse, o Espírito Santo fará sombra sobre você. E ela sabia, ela conhecia o filho que ela tinha. E ela disse, façam tudo que ele mandar. Fazem tudo que ele mandar. E ele mandou encher aqueles vasos
de água, né? E Jesus, na hora certa, sem agitação, sem alvoroço, ele transformou aquelas águas em vinho. E para a surpresa do mestre Sala, a pessoa que aquele um que degustava o vinho para saber se era bom, eles olharam, viram que eles perguntaram assim para eles: olha, não é o primeiro vinho que é o melhor? Não serve-se o primeiro vinho? E aqui está sendo servido no final o melhor vinho, o mais puro vinho transformado por Jesus. Então, hoje nós podemos sentir também a presença do Senhor Jesus Cristo. E isso tudo é pela fé. É pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, vivemos pela fé. O profeta diz que qualquer pessoa, qualquer um, não existe homem bom, não existe mulher boa. Essa carne é pecado. Não existe coisa boa no ser humano. Mas se este ser humano abandonar a incredulidade, abandonar a incredulidade e entrar em Cristo, como fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou esperar eu fazer isso primeiro, para depois eu ir lá e começar a servir a Deus. Não é assim. A Bíblia diz que para o pecador, venha como você está, do jeito que você está. A obra não é de homem, a obra do Senhor Jesus, é dele. Não é pastor, sistemática de pastor, que transforma ninguém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu mau caminho. E como que se convence? É ouvindo a palavra, é crendo na palavra, é lendo a palavra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Então, nós estamos aqui nesse caminho, né? Nesse caminho. Caminho estreito, difícil. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o profeta de Deus para esta era disse assim: se nós conseguíssemos ganhar tudo nesta vida. E ele cita o exemplo de Moisés. Moisés, ele ia ser o próximo faraó lá do Egito. Ele ia ser o próximo. Ele tinha tudo a seus pés: riqueza, fama. Ele era um jovem de destaque. E ele seria o próximo faraó. Agora pensa você, ele preferiu trocar tudo aquilo para andar com um povo que Faraó olhava e dizia: são escravos, são povinho, são fanáticos. E Moisés preferiu trocar tudo e amassar barro junto com os seus irmãos. Trocou tudo. Então o profeta disse: se nós ganharmos tudo nessa vida, fama, dinheiro, e perdermos a Cristo, nós perdemos tudo. Mas se nós ganharmos a Cristo nesta vida, se nós escolhermos o caminho de servir a Cristo nesta vida,
de entregar nossas vidas a Ele. Não importa o que aconteça. Mas, Senhor, eu prefiro ficar do seu lado. Eu prefiro ficar do lado do povo que o Senhor salvou, do povo que o Senhor escolheu. Eu prefiro ficar do lado do povo rejeitado pela sociedade, chamado de fanático, chamado de gentinha. Mas eu prefiro estar do lado deste povo do que estar banqueteando com outros povos. Eu prefiro ser amigo dos teus amigos, Senhor. Você também prefere? Ser amigo do povo de Deus. Eu tenho vergonha de mim mesmo, das minhas maneiras, das minhas falhas, mas tem uma coisa, eu não tenho vergonha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a mensagem de Elias para esta era, mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. É ela que prepara a noiva para o arrebatamento. E eu quero estar nesse caminho. Você também quer? Estar obedecendo a Deus? Nós vamos ler a Bíblia, então, para uma pequena meditação antes da Santa Ceia. São João 5, apóstolo João, Evangelho de São João, versículo 5, capítulo 5, versículo 24, para nós meditarmos um pouquinho aqui na mensagem. Não vamos ficar presos nesse versículo, mas para ler a Bíblia, as palavras do Senhor Jesus nesta noite. A minha palavra pode falhar, eu posso prometer alguma coisa para você e não cumprir. Mas, homem, né? Mas as palavras de Jesus são verdade e vida. E ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. São João 5, 24, está escrito assim: na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão, e os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvo. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, estas obras que eu faço, testemunham de mim que o Pai me enviou.
E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra sem vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Deus abençoe essa palavra nos nossos corações, irmãos. Jesus não dava testemunho de si mesmo. E ele disse: o filho não pode fazer nada sem primeiro que o Pai mostre para ele o que fazer. Mais na frente, conversando com os seus apóstolos, ele disse: o Pai que mora em mim é quem faz as obras. E ele também disse: eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo disse: Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O plano salvífico de Deus, a morte, o perdão dos pecados, só poderia vir através do derramamento de sangue, somente. Nós vimos isso lá no Velho Testamento. O pecador cometia pecados. E ele pegava um cordeirinho, sem defeitos. Aquilo foi um tipo, a Bíblia diz, foi lá no Velho Testamento. Foi um tipo de que viria um cordeiro. Parente sanguíneo do ser humano, Jesus Cristo. E João, quando estava batizando ali no Rio Jordão, quando Jesus veio entrando na água, ele apontou o seu dedo indicador e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro, lá no passado, lá no Velho Testamento, que o pecador pecava, e ele vinha. Eu não sei se era uma vez por ano, nós não sabemos, mas ele pegava o melhor cordeirinho que ele tinha, sem pecado, sem manchas, sem defeitos, não podia ter uma patinha quebrada, nada. Ele pegava um cordeiro perfeito ali. E ele fazia aquilo com devoção, ele fazia aquilo com dedicação, ele fazia aquilo crendo que aquele cordeirinho ia morrer no seu lugar, e ele ia sair com uma consciência limpa ali do tabernáculo. Ele levava aquele cordeirinho ali com sentimento mesmo, e ele chegava e apresentava ali aquele cordeiro diante do sacerdote, e aquele pegava uma pedra pontiaguda e cortava o pescoço daquele cordeirinho e sujava suas mãos com sangue, esborrifava sangue em suas mãos, e aquele cordeirinho morria balento. E aquele pecador saía dali, daquele lugar, no tabernáculo, diante do sacerdote que ele fazia aquilo, ele saía com o sentimento de que havia sido perdoado, mas o desejo de pecar continuava dentro dele. Todo ano ele tinha que vir e oferecer. Sempre ele tinha que vir e oferecer aquele sacrifício. Aquilo era uma figura, era um tipo, era uma sombra de que viria mais na frente um cordeiro. O apóstolo Paulo diz que por um sacrifício só, uma vez só, um sacrifício só, de uma vez por todas, aí veio o Cordeiro de Deus. O plano salvífico de Deus para o homem foi esse, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito e não podia sangrar.
como que haveria perdão, como que o homem ia ser ligado a Deus de novo. Havia uma grande separação, um preço tinha que ser pago. Isto é chamado, nós chamamos de revelação. Revelação. Quando nós vemos Caim e Abel. Caim ofereceu um sacrifício a Deus. Deus recusou o sacrifício de Caim. E quando Abel ofereceu o seu sacrifício, a Bíblia diz que Abel ofereceu um cordeirinho morto ali no altar. O perdão dos pecados só poderia vir através do derramamento de sangue. Somente através do derramamento de sangue que viria o perdão. Quem contou para Abel que era assim? Foi uma revelação. Foi Deus no coração de Abel que mostrou para ele que o perdão só vinha através do derramamento de sangue. E aquilo era uma figura, era um tipo de que viria mais na frente algo mais poderoso ainda, algo mais eficiente ainda, porque naquele sacrifício lá do Velho Testamento, o pecador ainda saía com o desejo de pecar. Mas depois de milhares de anos, este é o plano salvífico de Deus. A promessa foi feita há muitos anos. Isaías disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As pessoas disseram: mas como pode isso, Isaías? Uma virgem conceber? Como que pode isso? E depois de 700 anos, mais ou menos, nasceu mesmo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nasceu Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e viveu sobre esta terra. O profeta de Deus diz que era Jeová, era Deus encarnado, porque o Espírito não podia sangrar para haver o perdão dos pecados da humanidade. Satanás havia enganado. Satanás era possuidor da raça humana. Nós vemos no livro de Apocalipse, quando João olhou e chorou ali no Apocalipse, vendo aquele panorama do futuro, após sair da ilha de Patmos. João chorou, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ninguém digno. Não havia homem, não havia pastor digno, não havia bispo digno, não havia papa, não havia ninguém que podia abrir aquele livro, o livro da redenção. Aí ouviu uma voz, João ouviu uma voz: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro da redenção e mostrar e desatar os seus selos e mostrar tudo, os mistérios. Nesses mistérios, meus irmãos, estavam os nossos nomes, estava a redenção. A Bíblia diz que nós vimos isso no domingo passado, que os nossos nomes não são escritos no livro da vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Não, os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo.
Estávamos na mente de Deus antes da fundação do mundo. Ele sabia que algumas pessoas, diz o profeta, ele sabia que algumas pessoas iam cansar de viver errado. Elas iam se cansar, elas iam sentir. Deus sabia que algumas pessoas iam sentir nojo desse mundo pecaminoso. Ele sabia, por isso ele criou, ele fez um plano, ele criou um caminho, ele fez um caminho, uma abertura para que essas pessoas que não quisessem mais viver neste mundo pecaminoso entrassem por este caminho. É o plano de Deus salvífico, plano salvífico. Ele sabia de antemão. Ele sabia quem ia aceitá-lo. Não chores. Voltando, né? Não chora, João, não chora não. Porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando João olhou para ver aquele leão da tribo de Judá, ele viu um cordeiro ensanguentado. Oh, que coisa tremenda! Quando nós lemos a Bíblia com revelação, quando nós lemos a Bíblia, um profeta de Deus mostrando para nós, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Oh, irmãos, aquela luz da revelação mesmo, a luz da Bíblia, não a luz de uma interpretação de um homem, não, mas a luz da interpretação do Espírito Santo. Oh, e quando João olhou para ver aquele leão forte, né, que venceu para abrir o livro, ele viu um cordeiro de 7 pontas ensanguentado. Um cordeiro ensanguentado, que foi morto. Quando que ele foi morto? Desde antes da fundação do mundo ele foi morto, aquele plano de Deus. E o apóstolo Paulo disse, é por uma vez só, somente um sacrifício, somente uma vez aquele sacrifício aconteceu, não precisou mais, não precisa mais sacrifícios todo ano, não precisa mais penitências todo ano, não precisa, é somente, o irmão Brana diz na sua forma tão precisa de expressar, é somente você colocar a sua mão nesse cordeiro ensanguentado pela fé hoje e aceitar aquela obra do Calvário para você. Oh, o diabo, ele tenta dizer, isso não existiu, isso não é, isso é fanatismo. Não, houve um sacrifício, houve uma morte lá no Calvário. Mas não ficou só nesta coisa, morte, não. Ele ficou 3 dias no seio da terra. No 3º dia, ele ressuscitou. Esta é a palavra de Deus. Esta é a voz de Deus para nós nesses dias, meus irmãos. E ele foi visto ali no Monte da Transfiguração. Pedro, Moisés e Elias, né? É isso mesmo? Me ajuda aí. Pedro. 3, né? Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Foi Jesus, Moisés e Elias. Jesus, Moisés e Elias. Ele foi ressuscitado. Então hoje nós vemos grandes homens que vivem sobre esta terra, filósofos que tiveram religiões, criaram grandes religiões. Se nós pudéssemos ir hoje lá no túmulo deles, está escrito assim, ó, aqui jaz o fulano de tal. Aí nós vamos lá no outro famoso também. Muitos deles, nós poderíamos citar seus nomes, mas não vamos citar.
Nós respeitamos cada igreja, cada religião. Mas, se nós pudéssemos ir lá, aqui jaz o fulano de tal. Aqui jaz o Bertano. Aqui jaz, mas a verdadeira religião. Jesus Cristo, se nós fôssemos hoje lá em Jerusalém, como nós tivemos 3 irmãos, pastores nossos que foram, amigos nossos, né, que foram lá. E lá tem uma placa. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E aquelas mulheres, quando chegaram lá para levar um vento, para levar flores, quem sabe, para cuidar ali, olharam assustadas, atemorizadas, porque tinha um anjo sentado ali. E o anjo perguntou: vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Aleluia! Ele não está aqui. O anjo disse: ele ressuscitou. Ressuscitou. Oh, irmãos. Isso nos alegra. Isso nos dá alegria em saber. Nós não somos donos da verdade, não. Mas tem uma coisa, nós dizemos, como João disse, no que é verdadeiro, nós estamos. No que é verdadeiro, nós estamos. E nós queremos andar neste caminho. Nós queremos seguir este caminho. Ainda que seja difícil. O caminho de Deus não é popular. Nós não somos bem vistos quando resolvemos andar seguindo a Evangelho verdadeiro. Mas não tem problema. Nós queremos saber o que Deus pensa de nós. No parágrafo 64 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo, o profeta diz no livro de Ruth, está um quadro muito bonito ali, de como Boaz, tipo de Cristo, de como Ruth atravessou para um país estranho, como uma apóstata, saiu de sua terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, e trouxe de volta com ela Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava fora do país de Moabe. E quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia da igreja. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a e lhe disse que voltasse ao seu povo. Sua sogra, né? Ela disse, eu irei contigo ao teu povo. Que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada a não ser a morte nos vai separar. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, serei sepultada também. Parágrafo 66 da mensagem da Deidade de Jesus Cristo. Agora eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. A noiva de Jesus Cristo, a noiva gentílica, não está entrando em uma igreja, em uma denominação, com um grande nome, uma denominação mais antiga, mais tradicional, não. A noiva de Jesus Cristo, ela é ossos de Jesus Cristo. Ela é carne de Jesus Cristo. A Bíblia diz que era um homem ungido, Jesus Cristo. Hoje é um povo ungido. O povo que está em Jesus Cristo. Então, agora eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Porque uma vez nós éramos estrangeiros, longe de Deus. Somente os judeus eles eram os únicos que seriam salvos, o povo de Deus. Porém nós, estando mortos em Cristo,
aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa, e Cristo obteve uma noiva gentílica. Isto é exatamente correto. Agora, a fim de redimir Boaz, Boaz tinha que redimir a herdade perdida de Noemi. Essa era a condição de apostasia de Israel. Então Moabe tinha que sair, e quando ele saiu, melhor dizendo, Boaz tinha que sair, e quando ele saiu, ele teve que descalçar seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público de que ele tinha redimido aquela mulher, Noemi, e sua herdade perdida. E ao fazê-lo, então, ele comprou de novo, também obteve ali a sua noiva, a mulher que ele estava buscando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. Vem? E isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém, quando ele foi moído, castigado e afligido. Ele foi levado até o Calvário, para o monte chamado Gólgota, e banhou a colina com o seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a humanidade perdida, desde lá atrás, no princípio, e tinha redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. E sabendo que ele precisaria de algo mais nestes últimos dias do que ele tem agora, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado, e eu voltarei e estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. É disso que eu estou falando. Se vocês ainda estão me ouvindo, digam amém. A congregação diz amém. Isso é certo. É disso que eu estou falando agora. É Ele, o Senhor Jesus, vindo novamente em seu poder. Eras têm decorrido, eras têm passado. Quem é Ele? Que coisa! Esta noite eles pensam em algum pequeno objeto de adoração, eles pensam em alguma manjedoura ali fora. Isso, eu não estou pensando nisso, eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória em nossos corações. Cristo, a esperança da glória em nossos corações, esta noite, pelo Espírito Santo. Isto é certo. Condenado pelo mundo, Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando Ele veio, o mundo odiou Ele, como aconteceu nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho de Deus. Nós estamos neste dia agora, amigos. E agora notem, um pouco e o mundo não me verá, disse Jesus. Contudo, vocês vão me ver, porque eu vou me revelar a vocês. O mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vou me mostrar. Eu vou me mostrar a vocês através da palavra, através do sentimento. Você sabe, eles não entendem nós, mas também nós não entendemos eles. O mundo não entende a noiva de Jesus Cristo. Somos estranhos para eles. Que povo doido, né? Mas também eles são estranhos para nós. Mas contudo, o mundo não vai me ver, mas contudo, vocês me verão, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Isto é certo. Ele está aqui agora, e nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto diante de nós. Estamos prontos para ver grandes coisas acontecerem.
A igreja tem sido trazida de um berço, isto é certo. Pentecostes embalou a igreja lá há alguns anos, lá no passado, enquanto as pessoas lançavam, zombavam e riam dos pentecostais. Porém, a igreja cresceu, a igreja adquiriu maturidade. Agora é isso exatamente correto. A hora está aqui, aleluia, isso é correto. É nisso que eu estou interessado, em ver a igreja de Deus se unindo agora. O mundo está se unindo, o Concílio Mundial de Igrejas está se unindo. Não falta quase nada para se unir e se levantar contra a igreja do Deus vivo. E nós dissemos aqui domingo passado, só tem 2 sistemas. Não tem esse mundaréu de igreja que o povo mostra, não. Só tem 2. Só tem 2 vinhas. Só tem 2. E as vinhas vão se juntar todas. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está se juntando. A noiva de nosso Senhor Jesus Cristo será uma só. Ela é chamada de a verdadeira vinha. É uma união invisível, não é denominação, não é rótulo de igreja, não é chefe carnal, mas o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o tal, diz o profeta, e ele está unindo esta noiva. Amém. Esta noiva está sendo unida. A verdadeira vinha e a falsa vinha também está sendo unida. Todos estão se unindo. Então eu estou interessado em ver a igreja de Deus se unindo agora. Nós temos sido surrados aqui e surrados ali. Porém, a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta ao redor de nós. Isso é tremendo, irmãos. Deus está lançando sua coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Sim, sim, Senhor. Nestas pandemias, Deus recolheu quantas pessoas, quantos irmãos, quantos eleitos Deus recolheu nesta pandemia. Isso é arrebatamento. O arrebatamento é um processo e culmina, finaliza com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, buscando a sua noiva. Mas é um processo. Quantos têm sido arrebatados? Ele está lançando sua coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia! O inimigo está à porta, mas Deus não deixa a sua igreja à mercê do inimigo, não. Ele cuida da sua igreja. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rodeando para quem possa tragar, mas Deus, o anjo do Senhor, se acampa ao redor daqueles que o temem e o livrem. Ao redor é mais perto do que ao derredor. Ele está ali cuidando de nós, irmãos. É motivo de estar seguro. Ele está de pé agora em prol do seu povo. Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando estas coisas iam acontecer, o povo fará grandes proezas, então os homens de fé farão também grandes proezas naquele dia. E a hora tem chegado. Agora, o grande drama, o quadro de Deus começa da chuva tardia. Joel disse, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão sobre as minhas servas e criadas. Eu derramarei o meu espírito sobre eles, e eu mostrarei sinais no céu em cima, e sinais embaixo na terra, e colunas de fogo, e vapor de fumo. Acontecerá que antes que venha o grande e terrível é o dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Grandes sinais. Grandes sinais. A coluna de fogo, 1933, grandes sinais.
Vamos ver de novo? Mostrarei sinais em cima do céu. Sim, é esse o ministério que nós seguimos, irmãos. 1933 apareceu um sinal. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Grande sinal no céu, sinais embaixo na terra, e as colunas de fogo e vapor de fumo. A coluna de fogo se manifestou no ministério do profeta de Deus. Acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor, não aquele que estiver servindo a igreja, não, aquele que invocar o nome do Senhor sobre a sua vida, aquele que aceitar a obra redentora do Calvário em sua vida. O profeta diz: coloque a mão pela fé naquele cordeiro ensanguentado, Jesus Cristo, morto há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Coloque pela fé a mão naquele cordeiro e diga: Senhor Jesus, eu aceito esse sacrifício por mim. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu tenho enxergado o Senhor nesta última era que nós estamos vivendo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu ponho a mão nesse cordeiro. Eu não me sinto bem, Senhor, nesta era negra e escura. Eu não me sinto bem pecando. Eu não me vejo bem aqui dentro, mas eu me vejo, Senhor. Eu sinto necessidade de alguma coisa a mais. Eu sinto necessidade de te adorar, Senhor Jesus, olhando para o Calvário. Eu sinto necessidade de aceitar esse sacrifício em meu favor, receber esse benefício do Calvário a meu favor, sentir o perdão. Oh, Senhor, deixa-me sentir o perdão dos meus pecados. Oh, Deus, eu creio nesta obra, eu creio no Calvário, eu creio que o Senhor morreu, não foi por si mesmo. Oh, que seria se o Senhor rejeitasse a cruz? Mas o Senhor disse: se possível, não se faça. Se possível, tire de mim esta coisa. Se possível, mas todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Oh, Pai. E o Senhor nos viu ali. E o Senhor viu, a exemplo, o ladrão ali da direita. Oh, Deus. Aquele ladrão tipificava a mim, Senhor, gentio, nós gentios, adoradores de ídolos, e o Senhor, em sua graça e misericórdia, a Bíblia diz que o Senhor veio para o seu povo, veio para que era seus, mas os seus não receberam. O próprio povo do Senhor rejeitou. Oh, Deus, para que abrisse um parêntese para nós, os gentios, petulantes, adoradores de ídolo, e o Senhor veio em grande maneira e nos perdoou e nos restaurou. Eu creio nesta obra do Calvário a meu favor, Senhor. Eu te agradeço por ela, Senhor Jesus. Eu te agradeço por esta obra. Oh, Deus, ajuda-me cada dia a ver com mais clareza que eu não sou uma obra do acaso, mas que eu sou um filho do Senhor. Eu sou um verdadeiro filho de Deus e fui escolhido por ti desde antes da fundação do mundo. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta bênção, Senhor. Oh, Deus, que vivifique, Senhor, o desejo de te servir, a tua palavra nos nossos corações, Senhor, alimentando cada dia, confortando, consolando, dando a vitória para nós através da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Aleluia. Vamos então, irmãos, ler a Bíblia para essa parte tão importante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado no corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, muitos fracos estão entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus, ela nos disciplina hoje. Ela condena o nosso pecado hoje, para nós acertar, para não sermos condenados naquele dia. São João, capítulo 11, versículo. São João, capítulo 13, finalizando. São João 13. A escritura do Lavacas. Versículo 4: levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado
não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez. Ele lhes disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Se então sou senhor e mestre, se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, felizes são os que as praticam. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por ter aqui na nossa mão estes elementos, Senhor, o pão sem fermento, Senhor, o vinho, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, por esses elementos, Senhor. Nós sabemos que o vinho não é o sangue, mas o vinho é um tipo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O pão não é o corpo, mas é um tipo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nós na cruz do Calvário, tipificando o vinho, tipificando o sangue derramado, o pão tipificando o corpo moído por nós, em nosso favor, para perdoar nossos pecados lá na cruz, Senhor. Santifica, Senhor, ó Deus, que os irmãos, ao tomarem este tipo, sejam curados, Senhor, das suas enfermidades, Senhor. Comendo este pão, sejam libertos, Senhor, das suas enfermidades. No nome de Jesus Cristo, nós consagramos estes elementos a Ti, Senhor, em memória da morte do Senhor, até que Tu venhas. Algo mais que a venha com fé e confiança, irmãos, vamos partir o pão. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sanados. A mesa não é do pastor, a mesa é do Senhor Jesus Cristo. Ela está aberta. Venha com fé e confiança na obra redentora do Paulo.
Graças a Deus, aleluia. Levantamos nossas mãos, agradecemos a Ele pela oportunidade de participar, de lembrar da morte dele. É uma comemoração, estamos aqui comemorando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, comemorando sim, porque Ele ressuscitou. Morte, sepultura, a sepultura não conseguiu segurá-lo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, ó maravilhoso Pai Celestial, por nos perdoar, nos salvar, entregar a sua vida por nós lá no Calvário. Muito obrigado, Senhor. E nós cremos na tua morte, cremos que o Senhor foi sepultado, ficou 3 dias. Nós cremos na palavra, mas nós cremos que o Senhor também ressuscitou dos mortos. Oh Deus, obrigado. É por isso a razão do nosso viver, a razão da nossa alegria, é porque o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Vamos cantar. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então para as nossas casas, irmãos. Vamos. Lembrando o Calvário. Lembrando que se há alegria em nosso coração, se estamos de pé, se estamos vivos ainda, foi porque um morreu no nosso lugar. E o salmista diz: a razão de nós não sermos mortos e consumidos é por causa das misericórdias, é por causa do Calvário, é por causa da graça, da misericórdia de nosso Senhor. Isso vai culminar, Ele vindo nos buscar um dia. Eu creio, você também crê? Sigamos crendo, que Ele aumente a nossa fé e nos ajude cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe.
Deus abençoe, Deus nos guarde.